Um casal que está recebendo ameaças de morte. Ameaças de morte. Quando a pessoa recebe ameaça de morte, a primeira providência qual é? Ir à delegacia, prestar uma queixa. Não sabe dali para frente o que pode acontecer, mas é o primeiro procedimento, comunicar às autoridades policiais. Não é isso, Matheus? Boa noite. Exatamente, Adelson. E essas vítimas já fizeram isso várias vezes. Muito boa noite para você, boa noite para a turma que está em casa acompanhando o Cidade Alerta Bahia nesta noite de segunda-feira. Bom, são duas pessoas que estão sendo ameaçadas pelo homem de nome Reinan. Como é que toda essa história começa? Bom, a Priscila era casada com o Renan, eles tiveram 2 filhos. Acontece que há pelo menos 5 anos eles estão separados. Só que o Renan, ele não aceita o fim do relacionamento. Como é uma história que a gente acompanha dia após dia, infelizmente, né? Daqueles homens que se sentem no direito, ou pelo menos acham que as mulheres são suas propriedades, né? Então, o que é que acontece? Esse homem, o Renan, inclusive ele já tem uma medida protetiva contra ele, para ele manter pelo menos 200 metros de distância da Priscila, sua ex-mulher. A Priscila já está casada novamente, só que desde 2023 ela vem sofrendo várias ameaças contra a sua vida por conta de que este ex não aceita o fim do relacionamento. Sabe o que ele fez ontem, no Dia das Mães? Ele esteve na casa da Priscila e a ameaçou de morte mais uma vez. Não só ela, o companheiro dela também, o Pedro, foi ameaçado por ele. Acompanhe nessas imagens que você vai ver agora aqui no Cidade Alerta Bahia. Veja aí. Seu Ai, você tá aqui, velho. Ah, você a cara desse A prova aí, ó. A prova aí dessa Aqui, ó, galera, como é que tá aqui, ó. Esse homem destruiu aqui, ó, tudo, fiação. Ele é eletricista, ele destruiu toda a fiação aqui, ó. E estão tentando prejudicar a minha e a minha esposa, ó, ameaçando de morte. Agora a polícia já tá aqui. Aí, galera, a polícia acabou de sair daqui. A gente vai se encaminhar agora pra delegacia, né? E é isso aí, ó. A cara desse A cara desse Seu Ai, você tá aqui, velho. Ah, você a cara desse A prova aí, ó. A prova aí dessa Aqui, ó, galera. Pois bem, tá aí, você acompanhando nessas imagens, tudo isso aconteceu ontem, em pleno domingo do Dia das Mães. E a gente está agora aqui com o casal, com a Priscila e também com o Pedro, bem em frente aqui à 3ª delegacia, no bairro do Bonfim, porque essas ameaças já estão tirando o seu sossego, a sua paz, há pelo menos 2 anos, né? Isso, Priscila, boa noite. Sim, boa noite. A primeira vez que ele tentou invadir minha casa foi em 2023. No mesmo dia eu dei queixa, né? Prestei a queixa na DEAN, na Delegacia da Mulher, e logo em seguida pedi a medida protetiva. Só que ele nunca cumpriu a medida protetiva, nunca cumpriu. Ele fez a segunda vez, tentou arrombar, também não conseguiu. E ontem, pela 3ª vez que ele tentar arrombar, ele conseguiu adentrar o portão com chute, me xingando meu marido, a vizinhança toda vendo. Destruiu a fiação, inclusive. Arrancou toda a fiação do corredor, pegou a lâmpada, quebrou. Ele estava com alguma coisa na mão que quebrou também a porta. Com alguma coisa ele estava batendo na porta. Ele não sei como ele não conseguiu arrombar a porta, mas se ele já conseguiu arrombar o portão, para ele conseguir arrombar a porta e me matar, é daqui para ali, entendeu? Então eu estou preocupada porque eu não quero ser mais uma na estatística. Eu tenho 2 filhos com ele, um filho autista, ele tem 6 anos. Então ele precisa muito de mim. Eu prezo pela minha vida e pela vida de meus filhos, porque eu tô como se eu fosse a criminosa que estou em cárcere privado com medo de sair. Trabalho, estou impedida de ir trabalhar, com medo de encontrar com ele na rua, porque ele continua rondando, entendeu? E ele tá aí à solta, nada é feito, nada é feito. A polícia chegou depois que ele já tinha ido embora, entendeu?
E aí não pode prender porque não foi preso em flagrante, mas a polícia também, a PM, quando chegou, viu lá toda a situação no chão lá, o que ele tinha feito. E é só isso, eu estou ainda com a sensação de impunidade. Bom, o Pedro foi o primeiro a detectar a presença dele ontem, né, Pedro? Você estava na porta de casa quando ele passou de carro junto com outro homem, como é que foi? Exatamente, ele passou de carro na minha porta, eu estava com um vizinho, né, e ele passou, eu não tinha noção de que era ele, achei que fosse algum conhecido e tal, até cheguei a acenar, e aí ele botou a cara para fora e falou, vou te pegar, vou te matar. Aí eu falei, volte, desça do carro e volte. E me mantive de pé, lá em cima, lá fora. Porém, ele foi embora e quando ele voltou, já estava lá embaixo. Aí eu fiquei impossibilitado de subir, já que eu tinha em vista que ele passou com mais alguém dentro do carro. Não sei quantas pessoas foram. Ontem, os meus olhos enxergaram ele e mais 3. Hoje eu já não sei mais quantas pessoas foram, porque toda hora chega uma versão, né? A gente fica com a sensação de impunidade, porque ainda acha quem defenda, quem encontra uma justificativa para que ele vá descumprir uma medida protetiva que já está expedida há 2 anos e que toda hora precisa ser renovada. Tipo assim, a gente está tendo que estar indo na delegacia, na DEAN, se deslocando até Piripiri, gastando dinheiro para poder renovar uma medida protetiva que não funciona. E ele está fazendo o quê? Qual está sendo a punição dele? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? A gente precisa de uma solução. Inclusive, a situação de ontem, você já comunicou a DEAN novamente? Já fui na DEAN imediatamente, passei a tarde toda na DEAN, fui ouvida por uma delegada, a delegada me comunicou que ia passar para o juiz e que ia tomar as providências cabíveis. Eu saí de lá da mesma forma que eu entrei. Sem nenhuma resposta e esperando a decisão do juiz. Para quê? Eu quero que pelo menos coloque uma tornozeleira eletrônica para eu ter a segurança para sair de casa, que esse homem não vai me encontrar em qualquer esquina e vai fazer alguma coisa contra a minha vida. Agora, vocês vieram até a 3ª delegacia aqui no bairro do Bonfim para que você, Pedro, pudesse registrar mais um boletim de ocorrências contra ele. Exatamente, contra ele, porque as ameaças continuam. Eu recebi áudio, eu recebi informações dele. Continua me ameaçando na rua, para vizinho, para irmã, para todo mundo. E agora ele está tentando inverter a situação como se eu estivesse agredindo a ele, provocando ele. E não, eu só estou reagindo às ameaças que ele profere contra a minha pessoa. Então, basicamente é isso. Estou fazendo o meu papel, que é proteger a minha família. Priscila, toda vez que ele quebra, né, esse protocolo, essa regra de manter a distância, que ele se aproxima de você, o que é que ele diz? O que é que ele quer? É só tom de ameaça ou ele quer alguma coisa? Não, ele grita, me chama de vagabunda, de puta, chama ele de viado, que vai invadir, que vai matar. Vou acabar com sua vida, eu vou matar vocês, vagabunda. Aqui é Chacal, aqui é Chacal, que é o vulgo dele, né? Que ele é conhecido como Chacal ou como Teta, na Pompeia, aqui na Cidade Baixa. Tá, aqui é Chacal! E bah, bah, bah! Ele tem um objetivo final de acabar com minha vida, porque como ele não aceita o fim do relacionamento, ele acha que ou me matando para eu não ficar mais com o Pedro, ou matando ele para poder o caminho dele ficar livre, que eu acho que na cabeça doentia dele, ele ainda tem alguma chance, eu não sei. E os filhos de vocês, está com quem? Meus filhos nesse momento estão com minha tia, eu não tenho mais minha mãe é falecida. E é uma segunda mãe para mim. Então, nesse momento que aconteceu tudo, meus filhos estavam com minha tia, porque minha tia saiu, pedi para sair com eles para um almoço. Então, a minha felicidade é essa, porque nem nos filhos ele pensa. Os meninos estão abalados. Meu filho de 12 anos chora muito, porque é louco pelo pai. Entendeu? O caçula de 6 anos é autista, toma remédio controlado, faz tratamento, não entende nada, mas também sente a falta do pai. E eu não posso, eu estou nessa situação, deixo ou não deixo até os meninos ficarem com o pai, porque ele está representando perigo até para os filhos, porque quando ele usa drogas, ele bebe, ele não considera ninguém. E risco também, principalmente para você, né? Já que você é o alvo das ameaças, né? Como é que você está fazendo para poder trabalhar, para viver rotineiramente como qualquer pessoa comum vive? Né? Eu não saio sozinha. Pedro me leva e me traz para o trabalho, sempre. Me leva e me traz, eu não posso ir sozinha para lugar nenhum. E se eu sair, eu estou o tempo todo falando. Se eu for na casa de minha tia pegar os meninos, alguma coisa, eu estou sempre falando, eu estou aqui, estou ali, porque o tempo todo com medo de acontecer algo com ele e ele com medo de acontecer comigo também. Pois é, olha, essa situação, né, que tem tirado o sono e o sossego
desses familiares, viu? Vem aqui comigo. Ela já esteve na DEAN para poder informar para a delegada que ele descumpriu mais uma vez essa medida e a delegada já remeteu, né, esses autos aí para o judiciário para que o juiz decida então o que é que vai fazer com este cidadão, se vai pedir a prisão preventiva dele ou qual vai ser a medida que será adotada pela justiça. E a gente vai seguir nesse caso, acompanhando qualquer novidade, a gente volta novamente aqui dentro do telejornalismo da Record Bahia. Agora é com você, Adelson. Valeu, Matheus. Atenção, Calil, antes de você finalizar aí sua jornada, Calil, como resolver esse problema, hein, Calil? Porque a medida protetiva, né, é ela que deveria chegar já como um verdadeiro escudo para defender essa mulher, defender esse rapaz, defender essa família. Mas a medida protetiva está sendo rasgada e jogada no lixo, Calil. Você resumiu tudo. Exatamente isso. Esse é o sentimento desse casal, do Pedro e da companheira dele. Do lado de fora, o tal do chacal que não está aceitando o fim do relacionamento. No meio disso tudo, duas crianças que necessitam do pai, mas a mãe não confia em deixá-los ou em deixá-las com o pai, porque como ela que está dizendo, no momento de surto, as crianças também estão em risco. Então, se a medida protetiva não está trazendo segurança nem para ela e nem para o companheiro Pedro, aí a justiça vai ter que tomar uma medida mais pesada. Já que existe ameaça, vídeo gravado, a polícia que esteve no local, aí eu só vejo prisão. Para que a mulher, porque... Meu querido Adelson Carvalho e telespectador, você deve ter percebido isso. Está me cheirando a tragédia anunciada. Ele não vai descansar enquanto não fizer o que ele acha que tem que fazer. Olha o que ela falou aí. O que é que passa na mente doentia dele? Ela quem disse isso. Que ou mata ela e ele fica sozinho, no caso Pedro, ou mata o Pedro e ela aceita ele de volta. Olha como é que está a situação. Então, eu acho que a polícia, nesse caso aí, a Polícia Civil, precisa, não sei com quais, em que meios, mas precisa, para a segurança dessa mulher, para a segurança desse casal e dos filhos, solicitar a prisão desse homem aí, que está colocando em risco 4 pessoas. Ela, que é o alvo principal, o marido e 2 crianças. Adelson Carvalho. Isso, né? Parece que o sujeito está decidido a qualquer coisa, né, Calil? Está decidido, né? Está aí decidido, né? Porque na hora que um sujeito desse chega para cometer uma ação, né? Pode ir gente também que está chegando da hora, que vai tentar separar, enfim, né? Aí. Está na mão da justiça decidir o que é que vai fazer aí, né?